evangélico, sou lá de Guarapari, da área de eventos, faço parte hoje do núcleo diocesano de pregadores, casado, tenho 2 filhos, mas eu queria que nós ensaiássemos aquela musiquinha. Não? Hã? Não, se eu cantar, esse povo vai ficar desesperado. Se eu cantar, vocês vão ficar doidos. Não, pois é, vou chamar ela aqui. Hoje nós estamos nessa simplicidade toda, né? Aí a gente vai ensaiar para poder, depois que nós precisarmos da música, tá tudo ok. Tá bom? Alguém chama, Ele te ama e te conduz e te quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo e o que ele me diz. Vocês sabem? Tá ok? Vamos dar para vocês cantarem isso, para ver se está tudo ok? Vamos? Ela vai puxar, vocês vão cantar, hein? Alguém chama. Eu acho que vocês não sabem, não. Vai, força! Isso! Muito bem, é isso. Essa pregação é o chamado, o tema dessa pregação. Nós vamos trabalhar dentro desse tema 4 subtemas, que é a vocação, a obediência, para que nos chamou o Mestre, a missão. E aí depois nós vamos concluir então a pregação. Então vamos lá trabalhando dentro desses 4 subtemas. Vocação. É importante nós percebermos, como pregadores, aquilo que nos envolve, aquilo que está nos tempos de hoje, à nossa volta. Aquilo que, nos tempos de hoje, nós convivemos assim de uma forma muito íntima. Por exemplo, o que é que nós convivemos nos dias atuais? Com um pai que, por algum motivo, toma suas filhas de 2 anos e de 4 anos de idade, vai de cima de uma ponte e joga no mar. E as 2 crianças morrem. Ainda ontem, de uma criança que havia acabado de nascer, ter sido encontrado dentro de uma lata de lixo. De um pai que, há alguns tempos atrás, e passou por todo esse julgamento agora, que foi uma grande festa, parece para todos, uma vitória do Vasco no campeonato lá no, né? Só eu, né? De que pega a sua filha, depois de uma tarde, pelo aquilo que as câmeras nos passaram, uma tarde alegre entre eles, e vai do alto de um prédio e joga a sua filha do alto de um prédio. Recentemente, ainda em curso do julgamento, de um pai e de uma mãe com um carro em movimento, pega o seu filho e joga pela janela de um carro andando. De jovens, tomados por sentimentos que sabe Deus de onde vem, rouba o carro de uma mãe e deixa uma criança amarrada num cinto de segurança, a criança anda por quilômetros com aquela criança se arrastando no asfalto, e a mãe, depois de tudo isso, vinha ainda por trás, dos dias seguintes, recolhendo os pedacinhos daquilo que era do seu filho ao longo desse caminho. Nós vivemos hoje num estado de que temos aproximadamente 350 mil dependentes químicos no estado do Espírito Santo que eu e que você vive. Se nós pegarmos isso, se nós fizermos uma conta assim muito rápida, eu já havia falado isso aqui na outra vez, de pai e de mãe que sofrem diretamente com filho dependente químico, ou da esposa com o marido, os filhos com seus pais, nós vamos chegar pelo menos a 1 milhão
de pessoas, até mesmo a 1,5 milhão de pessoas que diretamente estão sofrendo com a dependência química no estado do Espírito Santo, de um estado de 3 milhões de habitantes. Quase a metade, pouco mais de 3 milhões, quase a metade da população capixaba sofre diretamente com o consumo da droga, que seja ela lícita ou ilícita. Se nós pegarmos os últimos dados da ONU agora, feito recentemente, nós vamos chegar a próximo de 1 bilhão de pessoas que têm morrido, passado fome no mundo. 1 bilhão de pessoas. Num mundo que nós temos 7 bilhões de habitantes, 1/7 da população tem passado fome, tem morrido de fome. Estou dizendo para vocês de crianças que nessa hora deve estar chegando em casa e a mãe e o seu pai recebendo o corpo de um filho morto por fome. A grande maioria no continente africano, mas muito provável que do lado de sua casa possa estar uma pessoa também que esteja hoje passando necessidades. Fome. Porque lembro dados que a ONU nos coloca, o Brasil também faz parte da linha da miséria, daqueles que vivem abaixo de $2 por dia, que não dá direito a comprar nem um prato de comida. Que mundo que nós vivemos. O pregador precisa de ter consciência daquilo que está em sua volta. Algo que me deixou assim extremamente chocado. Uma atriz foi no Haiti, eu acredito que muitos de vocês viram, e ela fez um resumo assim daquilo que ela sentiu, do que ela havia visto lá. Ela disse assim: o demônio dava gargalhadas por tudo aquilo que estava se vivendo no Haiti. Olha só, o demônio estava dando gargalhadas, porque ela havia visto uma mãe pegando lama de esgoto, espalhando sobre o chão, salgando aquela lama, cortando como biscoitinho, comendo e dando de alimento para os seus filhos e por aqueles que ali estavam. Lama de esgoto. O demônio estava dando gargalhadas. Vejam o que está em nossa volta. E aí então, dentro da vocação, vai nos surgir perguntas de: o que eu estou fazendo aqui, por exemplo? O que Deus quer de mim? Quantos jovens aí devem estar se perguntando, pela primeira vez vindo num encontro de pregadores, talvez nem era para estar aqui, mas o que Deus quer de mim? Talvez o pároco tenha te chamado por algum motivo, para você estar fazendo alguma pregação em algum lugar, e aí você tomou aquilo, continuou dando palestras por aí afora. Surgindo assim muitas perguntas em nós. Eu queria que vocês abrissem Mateus capítulo 28. Por que eu quero ser pregador? Ou será que sou pregador? Mateus 28. Lá no versículo 18 vai nos dizer assim: mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. O Senhor nos dá uma ordem. Aí eu quero te perguntar assim: qual é a ordem que o Senhor nos dá nessa palavra? Isso. Como que é? Ide. Essa é a ordem que Deus nos dá. Ide. O Senhor então, Ele não faz escolha daqueles que Ele chama. Portanto, meu irmão, esse chamado é para você. É para mim. Independente daquilo que você faça, daquilo que você esteja no ministério, independente daquilo que você deseja, hoje você está aqui porque Deus tem uma ordem para você. Ide. Isso está claro? Com a ordem que Deus nos dá, Deus define para nós então agora uma missão. Para nós, para todos nós. Qual é a missão que Deus define nessa palavra para nós?
ensinai a todas as nações. O Senhor, então, Ele nos dá uma ordem, e o Senhor já automaticamente Ele vai definir a missão que nós temos, ensinar as nações. Aí nós possamos voltar naquilo que eu iniciava dizendo e enxergar tudo aquilo que está à nossa volta. Nós precisamos de ensinar as nações. Às vezes nós precisamos de ensinar pai a ser pai e mãe a ser mãe. Que muitas das desgraças que filhos têm vivido hoje em dia, porque pai não é pai e mãe não tem sido mãe. Então nós somos chamados agora a ensinar, mas Deus nos dá uma certeza. Qual é a certeza que Deus nos dá? São Mateus vai encerrar então as suas cartas, o seu texto, dizendo: Ele estará conosco até o fim.